Bom, pessoal, dando continuidade ao conteúdo que nós vimos estudando no vídeo anterior, nós queríamos falar de mais um tipo de frase, que é a constituição da frase, suas estruturas, características e o sentido expresso no texto, para a gente aprender a utilizá-las corretamente, a falar corretamente, a interagir com as outras pessoas sem pagar mico, vamos assim dizer, e conhecer a estrutura das frases que nós utilizamos diariamente na conversa informal e formal, no discurso cotidiano. Então, nós precisamos aprender mais algumas que vamos estudar a partir de agora. Vimos as frases declarativas no vídeo anterior, as interrogativas, exclamativas, e paramos nas imperativas, que são aquelas que são relacionadas com solicitação, pedido, ordenanças ou autorização. Essas são as frases exclamativas, e vimos também como elas concluem-se, se encerram com tipos diferenciados de sinais de pontuação. As próximas frases que nós vamos ver, elas têm características diferentes dessas quatro primeiras. Primeiro nós vamos ver a frase optativa, que é um tipo de frase que não é muito comum no estudo das pessoas. Geralmente a gente dá mais atenção à interrogativa, afirmativa, declarativa negativa, exclamativa e imperativa. Mas essas frases elas são tão importantes quanto as demais, visto que nós a utilizamos o tempo todo na nossa conversa diária com as outras pessoas. E a frase optativa, ela é aquela frase em que você utiliza no dia a dia quando você expressa algo bom, deseja algo bom para alguém. Por exemplo, você tem um amigo que vai viajar e você diz assim: vai com Deus, Deus te acompanhe, boa sorte, sucesso, seja feliz na tua vida. Então, essas frases, apesar de curtas, são expressões optativas, que têm a característica de expressar, de desejar algo bom para alguém. E geralmente a gente usa essas frases para pessoas que nós gostamos. Ao contrário dessa, segundo tipo que nós vamos ver hoje, ao contrário da frase optativa, nós temos também as frases imprecativas. As frases imprecativas são aqueles tipos de frases que nós utilizamos para desejar algo ruim para as outras pessoas, que nós chamamos de imprecação, de maldição, ou até alguém pode chamar de praga rogada. Quando você roga uma praga a alguém, quando você deseja o mal a outra pessoa, essa expressão que você utiliza linguisticamente é chamada de frase imprecativa, porque ela expressa uma imprecação, que é o termo sinônimo de maldição, de uma praga que você deseja para alguém. Então, quando você diz assim: eu quero mais é que ele morra, que ele quebre a perna, bata a cabeça, perca a memória, você está desejando algo ruim para alguém. Eu quero que você se exploda, vai para o quinto dos infernos, vai para que pariu. Então, essas frases são frases imprecativas porque você está expressando um sentimento ruim em relação a outra pessoa, desejando mal, e como se fosse uma maldição mesmo para que acontecesse algo ruim para essas pessoas. Essas construções linguísticas são constituídas são constituídas na intenção de maldizer algo de alguém ou de desejar algo ruim para alguém. Elas são chamadas de frases imprecativas, ok? O terceiro tipo de frase que nós vamos ver são os clichês, e essas são bem comuns. O que são clichês? O que são frases chamadas de clichê, ou clichê, como alguém pode chamar? São aquelas frases que, devido ao uso excessivo por várias pessoas, frases prontas, repetidas, que as pessoas saem pronunciando, falando, sem se preocupar com a construção enunciativa, mas repetem porque vê outras pessoas falarem, elas sofrem um certo desgaste durante o tempo da sua utilização. E esse desgaste caracteriza ela como frase clichê, aquilo que é repetido por uma infinidade de pessoas com um objetivo comum. E o objetivo comum do uso dos clichês nada mais é do que eximir-se ou livrar-se de uma situação constrangedora ou dificultosa. Se alguém chega na sua casa e a casa está desarrumada, você bate na porta: ô de casa. Você diz: entra fulano, mas não repara a bagunça. Isso é uma frase que a maioria das pessoas usam, muita gente usa. Quando usa essa frase, você está apenas denunciando a sua condição estável, ou a sua condição instável da sua casa, a condição instável da sua casa, ou a situação embaraçosa, que é a casa desarrumada, e você está pedindo que a pessoa passe a
à vista por cima, sem optar, sem comentar, para que isso não cause nenhum desgaste. Outra situação também que é fácil de se encontrar a utilização dos clichês é quando você vai, por exemplo, ao shopping ou a uma loja e você deseja comprar aquele guarda-roupa bonito ou aquele sapato perfeito que você namora com ele no celular, na internet durante semanas, e você chega na loja e vai olhar o preço está lá que não cabe no seu bolso, e você fica lá olhando para ele e o vendedor, o atendente da loja chega e diz: boa tarde, senhor ou senhora, posso ajudar? No que posso ajudar? E você diz assim: não, obrigado, estou só dando uma olhadinha. Então essa frase é um clichê. Você usa em qualquer situação que esteja desconfortável, que você não tenha dinheiro para comprar, ou que você, na verdade, também não queira, mas está observando o produto e a pessoa chega, que logicamente querendo vender, mas você, para se desvencilhar, para se eximir dessa situação constrangedora, você diz: não, estou só dando uma olhadinha, e sai. Então essa frase também é um clichê. Ok? Outra coisa, quando você faz alguma coisa errada ou quando você sofre algum dano em relação a alguma coisa que você fez e você precisa se recuperar, tem uma frase clichê que é repetida por muita coisa, inclusive pelos jogadores de futebol. A linguagem utilizada pelos jogadores de futebol é riquíssima e depois nós estudaremos isso no vídeo posterior. Mas é que quando um time perde, por exemplo, um jogador vai dar entrevista, quando o repórter faz uma pergunta que ele deixa numa saia justa, numa situação constrangida, ele diz assim: só não resta correr atrás do prejuízo. Então, correr atrás do prejuízo significa que ele precisa reaver a situação que ele está envolvido e que aquela situação que ele está no momento é um pouquinho embaraçosa, um pouquinho dificultosa. Ele precisa utilizar uma frase para sair de fininho, a francesa, como diz o adágio popular. Então, é um clichê também que nós utilizamos no dia a dia em várias situações, ok? É um outro tipo de frase, para encerrar esse vídeo, são os chamados bordões. Os bordões são frases comuns que têm um objetivo específico também, que são criadas por pessoas notáveis ou não. Às vezes a pessoa sai do anonimato, mas cria uma frase que lhe notabiliza no meio da sociedade, e a partir do uso dessa frase, quando as pessoas começam a utilizar essa frase no convívio social, essa pessoa torna-se conhecida por esse bordão, por essa frase que foi criada por ele. Como, por exemplo, a frase do personagem Chaves, da série Chaves, que é exibida no SBT, personagem do Roberto Bolonha, que ele diz assim: foi sem querer querendo. Em qualquer lugar, em qualquer situação que você se encontrar, mesmo que você use na brincadeira, brincando com alguém essa frase vai identificar, vai lembrar as pessoas que conhecem, é claro, esse personagem Chaves dessa série que ele utiliza cotidianamente em todas as suas exibições. Uma outra frase também de um filme nacional mais conhecido, talvez o melhor filme nacional de todos os tempos, perdão, não quero pecar aqui, mas na minha opinião é um dos melhores que o Brasil já produziu, que é o Auto da Compadecida, que tem um personagem chamado Chicó, que utiliza constantemente para justificar suas mentiras uma expressão que diz assim: eu não sei, só sei que foi assim. Ele geralmente é pego mentindo, e quando o seu colega pergunta: oxe, como é que foi isso, Chicó? Ele diz assim: não sei, só sei que foi assim. Então, se você chega em algum lugar e alguém lhe faz uma pergunta e você diz: não sei, só sei que foi assim, logicamente, essa pergunta remonta à fala do personagem Chicó do livro ou do filme, seja lá qual que você tenha visto ou tenha conhecimento, O Auto da Compadecida. Uma outra frase constantemente lembrada é a entrada triunfal de Luciano Huck no programa de sábado à tarde na Globo, que é o Caldeirão do Huck. Quando ele entra no programa, em todas as exibições, ele diz: loucura, loucura, loucura. Então, se você ouve essa expressão, logicamente vai estar lembrando Luciano Huck. E tantas outras, como a fala de Galvão Bueno a abrir uma sessão de transmissão de uma partida de futebol, que ele diz assim: bem, amigos da Rede Globo. E nenhum outro personagem, nenhum outro locutor de rádio, nenhum outro narrador futebolístico você vê essa expressão. É claro, cada um tem a sua, mas essa ficou conhecida no Brasil inteiro, e onde quer que você fale, ela lembra Galvão Bueno. Logo, tornou-se um bordão que representa a fala da personagem que o criou. Então, os bordões têm essa característica, elas representam ou notabilizam os personagens que os criaram. Então,
A última, para fechar, essa a gente não pode esquecer, do mestre do humor, Chico Anísio, que na escolinha do professor Raimundo, quando encerrava um bloco, ele faz esse gesto com a mão e diz assim: "E o salário, ó?" Então, é um bordão muito conhecido e essas frases representam ou lembram as personagens que as criaram e que mais utilizavam no dia a dia. Então, nas construções linguísticas que nós utilizamos diariamente, a gente utiliza muitas vezes esses enunciados, essas frases, e a gente não sabe como classificá-los, não sabe qual o objetivo, não sabe como se forma a estrutura, como é formada a estrutura dessas frases e nem qual a função que ela utiliza dentro do contexto em que nós empregamos para nos comunicar. Então, a frase, seja ela de qual tipo for, ela tem a função de transmitir informação e tem obrigatoriamente que ter sentido completo, sentido lógico, discursivo completo. Ou seja, quando eu falo, a pessoa com quem eu estou falando, com quem eu estou me comunicando, precisa compreender o que eu estou dizendo. E assim, a gente interage linguisticamente com os demais usuários da língua, ok? Então, a frase tem essa característica e ela pode ser formada como uma frase nominal, quando não contém verbo, ou uma frase verbal, ou também chamada de oração, quando ela é formada, estruturada a partir de um verbo. Ok, pessoal? Depois desse vídeo, eu vou mandar uma atividade escrita para o grupo. Vocês podem visualizar, analisar e depois responder o questionário. E quando responderem, me envie de volta que eu vou atribuir uma pontuação para vocês assim que a gente voltar na escola. Valeu, um abraço.